Pronto. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa terceira e última aula de gestão de resíduos sólidos. Na última aula, a gente terminou falando sobre compostagem. Hoje a gente vai continuar. Deixa eu passar o slide aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a incineração, que é um dos meios que a gente tem para reduzir esses resíduos sólidos. Vai falar sobre os aterros, os tipos de aterro, aterro sanitário, aterro controlado. Vai falar sobre monitoramento ambiental e um pouquinho sobre modelo de gestão integrado. Oi? Acabou. Deixa eu deixar. Regina, Acabou. o seu som tá ligado. Acabou, tá? Agora deu certo. Então, primeiramente, vamos falar de incineração, né? É uma prática que vem aí de muitos anos atrás, que é simplesmente juntar os resíduos e colocar fogo, né? Para reduzir eles a cinzas ali. Né? Essa atividade visava principalmente evitar que a parcela orgânica do lixo entrasse em decomposição, porque com a decomposição do lixo acabava trazendo muitos vetores de doenças, como por exemplo rato, barata, moscas, além do mau cheiro. Com o crescimento das cidades e a forma de coletar o lixo, essa prática começou a ficar inadequada, devido aos incômodos que gerava com a incineração do lixo e também os danos ao meio ambiente. Nessa época não havia controle algum, era simplesmente uma incineração. Né? Entretanto, atualmente a gente ainda vê esse procedimento, principalmente na zona rural, né? E nas periferias da cidade, onde às vezes a coleta de lixo não é muito eficiente, o pessoal ainda apela para esse meio para reduzir os seus resíduos. Porém, existe a forma correta de fazer a incineração. Em grandes metrópoles aí, onde a existência de local para fazer aterro sanitário é difícil, igual está acontecendo em São Paulo, já quase não está tendo área mais para ser feito aterro, para ser feito depósito de lixo, né? A incineração é uma opção, né? Mas aí ela vai ser controlada, a gente vai ter todos os aspectos ambientais para que ela não venha a poluir mais do que a questão da disposição incorreta dos resíduos sólidos. A definição da incineração moderna é uma combustão controlada através de equipamentos especiais. Esses equipamentos a gente chama de incinerador, e ele é um método de tratamento de resíduos semissólidos e alguns líquidos também. O objetivo dele é redução. Consegue-se reduzir até 85% do volume do lixo, transformando ele em material inerte e alguns gases. Quando eu vou incinerar o meu resíduo, eu tenho alguns produtos. Eu vou ter ali a geração de cinzas, que é o resultado, né, dos resíduos que queimaram mesmo, ainda fica um pouquinho de cinza daquela, daquele volume de material. Essa cinza necessita de uma disposição adequada após a queima. A gente vai ter as escórias, que são constituídas de metais ferrosos e materiais inertes, como pedaços de vidro, algumas pedras. Aí costuma ficar entre 15% e 20% da massa total, porque isso daí não vai queimar no incinerador. Então ele vai sobrar ali como um rejeito. O calor, que nesse caso pode ser recuperado como uma fonte de energia, você pode estar acoplando ali um transformador e pegando essa energia que é gerada ali, transformando em energia elétrica, por exemplo, e os gases, que é a principal preocupação com a questão da incineração. Né? Os gases gerados durante a combustão. O mais comum é o CO2, que polui o meio ambiente, né, que não é muito bom para a gente. O SO2, derivado de enxofre, N2, O2, H2O. Com combustão incompleta, a gente acaba produzindo o monóxido de carbono, o CO, que é altamente tóxico também.
e algumas partículas, que é a fuligem, que acaba sendo liberada durante a incineração. Mas nos incineradores modernos, a gente tem um controle desses produtos para que não venham a se tornar problemas, tá? No local aonde é feita a incineração. O incinerador ele é composto ali por uma área de recepção e carregamento, é um fosso aonde tem o armazenamento desse material que vai ser incinerado e tem um sistema de aspiração de poeiras. Algumas garras vão movimentando ali os resíduos até jogar ele para alimentação. Tem a tremão e pré-secagem, são dispositivos que retêm os resíduos, impedindo a troca de calor. A pré-secagem aumenta o calor específico desses resíduos. Então, ele vai movimentando ali para que eles comecem a se secar, né? Porque se eu deixar tudo acumulado, ele vai queimar somente por fora e o resíduo sólido que ficar no meio ali não vai ser queimado. Então, eu preciso estar movimentando para que o calor se dissipe por igual entre os resíduos, para que eles possam se secar e depois vir a queimar. A câmara de combustão é onde acontece a queima mesmo, a incineração. Lá a temperatura pode ir de 800 até 1000 graus, né? Que é a temperatura necessária para que tudo queime, para que os materiais, a maioria dos materiais, entrem em combustão completa e se reduzam a cinzas, para depois eu pegar essas cinzas e fazer a disposição. Temos grelhas, que são barras espaçadas em formas de degraus que oscilam automaticamente, favorecendo o contato entre os resíduos e o ar. Ela fica vibrando, né, para que esses resíduos possam entrar em contato com o ar. Temos a extração de escórias e cinzas, tem um britador, onde o que sobrou vai ser quebrado, tanque de resfriamento, porque ele vai sair muito aquecido, então ele precisa estar resfriando, e uma correia transportadora. Em alguns casos, é necessário colocar uma separação magnética, quando eu tenho muito material ferroso incluído ali junto aos resíduos. Após isso daí, a gente tem a recuperação de energia e tratamento de gases, caldeiras para geração de vapor e energia, e sistemas de filtragem para controles de emissão. A gente vai falar mais para frente, para controlar esses outros produtos, que são os produtos que a gente não quer, que vêm da incineração. Por exemplo, aí, os gases que são gerados e a fuligem, né, que seriam aí poluentes para o ar, poluentes para o ambiente. Monitoramento do processo. A gente tem alguns parâmetros críticos que precisam ser monitorados, por exemplo, a temperatura de combustão dos resíduos. Perdão. Por serem resíduos diferentes, alguns vão queimar antes que os outros. Então, eu preciso achar a temperatura média entre eles ali, para que eu consiga ter uma incineração de alta qualidade. Preciso verificar a emissão dos gases. Vai depender do que eu estou queimando, né? Então, antes de mandar o meu resíduo para incineração, é muito importante que eu faça uma separação antes, que tenha, por exemplo, a coleta seletiva antes. A gente falou na aula passada, a gente vai falar de novo hoje, né? Que eu mande para a incineração somente aquele produto não reciclável, aquele que não tem como eu fazer outra atividade com ele, que o único fim que ele teria seria a incineração. Temos que controlar a velocidade do ar, porque isso daí vai influenciar diretamente, né? Eu posso ter perda de calor e eu posso estar levando também, né, esses contaminantes para outros locais. E o nível de oxigênio, né? A quantidade de oxigênio ali vai ser crucial para o processo de combustão. Eu preciso manter um nível ok para que a queima ocorra, né, e que essa queima seja satisfatória. Os incineradores precisam ter sistema de alarme de segurança contra eventuais falhas de operação, para que não exploda, né? Não tenha perigo de explodir e liberar todos aqueles gases e aquelas foligens para o ambiente. A temperatura vai ser monitorada em vários pontos ali do equipamento, principalmente na área de combustão dos resíduos e na câmara pós-queima.
para o material particulado que sai ali do incinerador, a poeirinha, o pozinho, para que ele não seja liberado na atmosfera, temos aí, por exemplo, o filtro de manga, né? Que é um filtro que é colocado ali na chaminé do incinerador que captura essas partículas, esse material particulado. Tem precipitadores eletrostáticos, né, que aplicam ali uma tensão, uma carga, né, nessas partículas, carregando-as negativamente e fazendo com que elas colem em uma placa, né? Você eletriza elas, elas grudam na placa e depois você retira ali da fumaça, para que a fumaça saia limpinha. E tem os lavadores de gases, né, utilizados em grandes empresas também, utiliza grandes volumes de água em forma de gotículas e essa água vai capturar as partículas sólidas, vai gerar uma lama, né, e vai levar ela para baixo enquanto o gás sai para cima. Para o controle dos gases ácidos, por exemplo, o enxofre, o cloro e o nitrogênio, que estão presentes nos resíduos e formam gases ácidos durante a combustão, exemplo, SOx, ácido clorídrico, óxido de nitrogênio, é necessário aí que as unidades tenham esses lavadores em forma de spray de cal, para que esse cal possa neutralizar esses gases ácidos antes que eles saiam para a atmosfera. Essa técnica também é eficiente aí na questão da emissão de metais pesados, que podem ser, podem não, que são, né, muito prejudiciais à saúde, tanto das pessoas quanto do ambiente. Os da incineração, aqui é de acordo com a apostila de vocês, pessoal, por tonelada aí, né, vai de 100 a 130 mil dólares, com uma capacidade de 400 toneladas por dia, é uma capacidade boa, né? O custo por tonelada depende do tamanho da instalação, se for uma instalação maior, vai de 80 a 90. O custo operacional, 20 dólares por tonelada ali, tomando por base uma instalação que recebe ali dos 2.000 toneladas por dia. Então não sai tão caro assim, né? Se você pegar ali o custo operacional por tonelada. O custo máximo que pode sair aí por causa do tratamento dos resíduos é de 3.000 dólares por tonelada de resíduos industriais, né? Os resíduos urbanos ficariam mais baratos, porque já não seriam compostos por tantos produtos que possam ser agressivos ao ambiente. Existe uma legislação sobre incineração, precisamos seguir algumas exigências legais, né? Para a instalação com capacidade superior a 40 toneladas por dia, é necessário fazer o estudo dos impactos ambientais, que é o EIA, e o relatório de impacto ambiental, que é o RIMA. Antes de construir um incinerador, antes de começar a atividade, é necessário fazer um levantamento da região, dos animais, da fauna, da flora, para verificar como é que está e como essa implantação desse incinerador vai afetar a vida, tanto da fauna quanto da flora da região. Para instalações menores, as secretarias do Estado e do Meio Ambiente decidem sobre a exigência ou dispensa do EIA-RIM, né, abaixo de 40 toneladas por dia. Aí eles vão verificar ali custo-benefício. O que, que vai fazer menos mal ao ambiente? O que, que vai ser mais eficiente? Eu manter um aterro ou eu fazer o incinerador? Se eu não tiver espaço, é melhor fazer o incinerador. Porque o aterro, a gente vai ver, o aterro sanitário, demanda de grandes áreas. A gente necessita de grandes áreas e os locais para essas grandes, às vezes, para essas grandes áreas já são escassos. Ficam muito longe das cidades. É uma posição ali, uma localização difícil, porque ela não pode ficar longe demais, porque senão você vai inviabilizar o negócio devido ao custo de transporte, né? Você pegar o seu caminhão, coletar
os resíduos na cidade, né? E levar para esse local. Se for muito longe, você vai ter um gasto muito longe, muito alto com transporte, ao mesmo tempo que não dá para fazer ele muito próximo dos grandes centros. Porque mesmo com todo o controle, ainda tem as questões do incômodo, né? O incômodo dos caminhões chegando, o incômodo do resíduo, acaba que a gente vai ver que, querendo ou não, ainda fica um pouco de mau cheiro, mesmo que tenha a questão de aterro, vai ter a questão dos animais que vão chegar naquele local, mesmo com todo o processo ali de tratamento do chorume, que a gente vai ver, o tratamento dos gases ainda vai ter incidência de alguns animais ali. Então eu preciso achar um local que não seja longe demais e nem próximo demais dos grandes centros. O licenciamento para incineração, a gente vai ter uma licença de instalação, onde vai ter, primeiramente, a análise do projeto, dos impactos ambientais e das medidas mitigadoras. Medida mitigadora, pessoal, não sei se eu já falei com vocês, é uma correção de algo, né? É uma É como se fosse uma recompensazinha, porque quando você mitiga algo, você não resolve o problema, mas você consegue melhorar a situação. Então, assim, vai ter impacto? Vai, né? Nada que a gente faz no mundo não vai ter impacto. Só da gente existir, a gente está impactando o meio ambiente. Né? Só da gente estar respirando, a gente está consumindo oxigênio, devolvendo gás carbônico para a atmosfera. Então, impacto tem. Medida mitigadora é para reduzir esse impacto ou para recuperar o que der. Né? Então, para tirar a licença de instalação, eu vou precisar apresentar esse relatório e esse estudo de impacto ambiental para levantar quais são os possíveis impactos que eu vou ter naquela região e já colocar as medidas mitigadoras. O que que eu vou fazer para reduzir esse impacto? Ou o que que eu vou fazer para corrigir essa ação que eu vou estar implementando com o meu incinerador? Depois da licença de instalação, que é para construir, que é para instalar essa unidade de incineração, vem a licença de operação. Aí já tem a apresentação do plano de teste de queima para que ela opere. Né? Essa licença de operação ela vai ter que ser revalidada e vai ser sempre verificada durante todo o processo de utilização desse incinerador. Certinho? Como tudo na vida, temos vantagens e desvantagens. As vantagens da incineração: redução dos resíduos em até 5% do volume. Ou seja, pode chegar a reduzir a 5%. Você tem lá, né, 100 metros cúbicos, você pode chegar a 5 metros cúbicos, né, de cinzas, porque o restante queimou tudo. E 15% do peso original. Aí o peso já vai depender do que você está queimando ali. Eliminação satisfatória de resíduos de serviço de saúde, o que a gente não tem, por exemplo, no aterro. No aterro acaba que o lixo hospitalar, é lógico, ele vai ser coletado, vai ser mandado também para o aterro, mas ele vai acabar misturando com o restante do material. Aqui não, como você queima, você reduz. Você reduz ele a pó, reduz ele a cinza. Possibilidade de localização mais próxima aos centros urbanos, desde que eu tenha o tratamento dos gases que possam estar saindo e o controle do particulado, eu posso colocar ele próximo do centro urbano. Ele não vai gerar tanto incômodo quanto um aterro geraria. Funcionamento independente das condições meteorológicas. Se tiver chovendo, se não tiver, ele vai continuar fazendo o trabalho dele normalmente. O caso do aterro, dependendo da condição meteorológica, a gente tem que parar, tem que esperar para depois movimentar. Porque no aterro a gente vai ver, você precisa movimentar grandes volumes de material, grande volume de terra. E às vezes, no meio da chuva, fica escorregadio, fica perigoso para você estar trabalhando com as máquinas ali. Então a gente fica um pouco refém das condições meteorológicas. Possibilidade de recuperação de energia. Eu posso pegar os gases que estão sendo gerados, eu posso pegar a calorimetria que está sendo gerada ali e transformar em energia.
dá para reutilizar, talvez até retroalimentar o meu incinerador, né? Então eu consigo trabalhar ali com energia limpa, desde que eu invista de forma correta nesse incinerador. Então tem muita vantagem a utilização. Desvantagem, a primeira, que como sempre, é o investimento. O investimento é alto. O custeio para manter também acaba sendo um pouco elevado, né? Alto custo de operação e manutenção. Porém, é questão de custo-benefício. A partir do momento que você não tem aonde jogar mais, a forma, né, mais eficiente, mais eficaz de trabalhar essa questão dos resíduos é fazer incineração. Possibilidade de poluição atmosférica, quando não foi bem projetada ou quando não está bem operada, né? Quando tem algum erro de projeto ou quando tem algum erro de operação. Exigência de uma mão de obra especializada. Então é necessário um pessoal que entenda ali dos poluentes, entenda das questões do que está sendo queimado, para que não coloque em risco o meio ambiente, as pessoas e a água, por exemplo, tudo que está ali na região. Certinho? Alguma dúvida, meninas? Não, tranquilo. Beleza. Agora vamos falar do aterro. Aterro sanitário. O que é o aterro sanitário? Segundo a ABNT, o aterro sanitário de sólidos, de resíduos sólidos urbanos, é uma técnica de disposição de resíduos no solo sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando assim seus impactos ambientais. Então, é uma forma que é utilizada para que a gente consiga confinar os resíduos numa menor área possível, menor volume possível, cobrindo eles com a camada de terra. Então você vai lá, coloca uma camada de lixo não reciclável, vem, coloca uma camada de terra por cima. Depois vem, coloca mais uma camada de lixo não reciclável, vem, coloca uma camada de terra por cima. Só que um aterro sanitário, ele vai ter, a gente vai ver mais para frente aqui, um controle, né? Não é simplesmente um buraco que você começa a jogar lixo, não. Aí tem a questão do aterro controlado e do aterro sanitário. O controlado é simplesmente um buraco que você vai jogando a terra em cima. O sanitário, você já tem um tratamento, você vai ter uma impermeabilização do solo ali, para que não tenha perigo de ter contaminação da água subterrânea e nem do solo. E também vai ter, a gente vai ver aqui mais para frente, trata, é, tratamento dos gases que podem ser gerados e das poluições. O aterro controlado, apesar de ser controlado, ele não controla isso daí. Ele simplesmente soterra o lixo, que é diferente do lixão, que o lixão é a céu aberto. Simplesmente um local onde começa a depositar o lixo que é coletado nas cidades. Acho que no próximo slide aqui, tem aqui a diferença. Qual que é a diferença do aterro e do lixão? O lixão, ele é desprovido de qualquer critério científico ou ecológico, é simplesmente um local onde você joga o lixo e ele se decompõe ao ar livre, ali vai aparecer mosca, rato, urubu, vai virar uma bagunça. Decomposição anaeróbica com gases e odores desagradáveis. Então, assim, onde tem um lixão, o odor é terrível, você sente aquele odor de longe. Formação de chorume sem controle. O que é esse chorume, pessoal? Chorume é aquela aguinha fedorenta que sai do lixo, né? A gente chama de chorume. Que aquilo ali é o início da decomposição daquele material, aí começa a sair aquele líquidozinho fétido, né? Mal cheiroso. Ele é o chorume. Então, no lixão, esse chorume não tem controle algum. Então, ele vai ficar ali, ele vai sair ali no lixão, vai ficar no solo, vai entrar no solo, vai contaminar o solo e vai contaminar a água também, a água subterrânea e tudo que tiver ali ao redor. Porque no lixão não tem controle algum. E ali entra contaminação do solo e da água. Já no aterro, já é um projeto específico, onde eu faço primeiramente a impermeabilização do solo. É igual quando a gente faz uma barragem lá na mineração.
né? Você coloca uma manta, que é chamada geomanta, né? Que parece uma lona. Você faz o buraco, coloca essa manta que vai impermeabilizar. Ou seja, ela não vai deixar passar esse chorume aí para o solo. Então ela vai virar uma piscininha mesmo ali, certo? Aí depois você passa uma camada de argila por cima dessa manta para impermeabilizar mais ainda. Aí você vai falar, "Mas, professor, vai virar uma piscina de chorume?" Não. No aterro sanitário, eu vou ter a coleta e o tratamento desse chorume. Ali eu vou fazer sistema de drenagem, para que ele não se acumule ali aonde eu impermeabilizei o solo. Então, além dele não adentrar o solo, eu vou coletar ele e tratar ele. Vou fazer um tratamento com ele, a gente vai ver mais para frente ali, mas é parecido tratamento de água, né? Aonde eu reduzo ele, né, a um líquido que não contamine o solo, não contamine a água e a parte sólida do rejeito, certo? Além do chorume, a gente tem também os gases, porque como é material em decomposição, ele vai estar gerando gases, né? Odores ali. E esses gases são gases poluentes. A gente tem até, por exemplo, a geração de metano. Esse gás no aterro sanitário também é coletado e tratado. Além de eu ter essa drenagem para o chorume, eu vou ter uma drenagem para os gases. Esse gás vai ser tratado. Às vezes eles vão simplesmente colocar um tubo ali e ele vai ficar queimando. Para poder queimar esses gases, para que eles não vão para a atmosfera, para prejudicar a atmosfera, não criem um risco ali, por exemplo, de explosão, porque ele é muito carregado de metano, certo? E também não ficar aquele odor. Às vezes fica só ali uma uma tubulação mesmo, com um foguinho saindo, aquele foguinho ali está queimando esses gases que foram gerados na decomposição dos resíduos ali do lixo. Cobertura diária dos resíduos. Então, assim, não vai dar tempo de proliferação de moscas, de vetores, de doenças ali, e nem, por exemplo, de animais, né? Não vai dar tempo porque eu vou soterrar aquilo ali tudo, então não vai ter contato dos animais nesses aterros. Além de ser cercadinho também, né, para que não adentrem animais ali. E um monitoramento ambiental. Então, o aterro sanitário, ele é uma das melhores opções. Porque além de ser uma forma que eu acelero o processo de decomposição devido ao soterramento desse resíduo, eu tenho o controle e o tratamento do chorume e dos gases que são liberados. O único problema do aterro sanitário é a vida útil dele, porque ele vai ter uma vida útil. Ele vai ter um tempo até ele encher. Vai chegar uma hora que não tem jeito mais, não tem como você subir e fazer uma pilha acima de resíduo e terra, porque não tem estabilidade. Então ele vai ser sempre num buraco, numa depressão, e vai chegar um momento que ele vai encher ali, vai saturar, você não consegue trabalhar nele mais. Aí é a questão que você precisa de uma grande área para trabalhar, dependendo da quantidade de geração de resíduo da sua cidade, do seu centro urbano que alimenta esse aterro sanitário, ele não vai durar muito tempo. Ele vai ter sua vida útil ali, mas menos, né, no caso, vai ter uma vida útil ali menor, vai ser acelerado o processo de finalização da vida útil dele. Aí é onde as cidades, os grandes centros urbanos precisam conscientizar a população na coleta seletiva. Uma coisa vai puxando a outra. Por que a coleta seletiva? Acaba indo para o aterro sanitário material reciclável. O material reciclável, além de sobrecarregar o meu aterro, ele não vai se decompor como o restante dos materiais que estão ali. Então ele vai sobrecarregar, não vai se decompor e vai acabar com a vida útil do meu aterro, né? Ele vai ficar ali. Vou jogar ali um plástico. O plástico é 400 anos, pessoal. Dependendo do plástico, é mais de 400 anos para ele se decompor. Vai ficar lá. Ele não vai embora. Ele vai só entrar como volume no meu aterro sanitário. O plástico, a gente precisa ou incinerar ou reciclar ele. E o plástico, ele é o maior vilão que a gente tem, porque tudo hoje em dia tem plástico. Tudo, tudo, tudo. E o plástico é difícil de reciclar. Apesar de existir a reciclagem, ele não é tão simples de reciclar
né? Como o metal, por exemplo. Ah, mas como assim? Não dá para reciclar? Dá, só que o meu plástico, eu preciso trabalhar com ele numa escala. Eu vou sempre fazer algo menos nobre com ele, algo de qualidade inferior. Vai chegando uma hora que não dá para reciclar mais, diferentemente do metal. No metal, ali, você pega uma latinha de refrigerante, você recicla, faz outra latinha de refrigerante. O plástico não dá. O plástico ele vai perdendo essa capacidade aí dele. Então você precisa fazer outros objetos, outras qualidades do plástico, porque ele vai quebrando ali as ligações químicas dele. Então vai chegar uma hora que não dá mais para reciclar. E o plástico, a reciclagem dele fica cara, que é aonde ela não é, perdão, sumiu a palavra. Ela não, as cidades aí não valorizam, né, não incentivam. Ela não é incentivada a ser feita, porque o plástico é barato. Eu já devo ter falado com vocês aí, você vai pegar ali para reciclar uma latinha de alumínio. A latinha dá mais ou menos ali uns R$ 12 o quilo atualmente. A garrafa PET é 90 centavos. Né? A latinha, você junta 60 latinhas, dá um quilo. A garrafa PET eu não tenho ideia, mas é muito mais do que 60 garrafa PET para dar um quilo, né, para ganhar 90 centavos. Então o pessoal até desiste de fazer essa reciclagem. E às vezes no transporte ali você perde todo o valor que você ganhou com a venda, você perde no valor do transporte, porque não é qualquer local que recicla. Então o plástico é nosso grande vilão. Atualmente o plástico é o nosso grande vilão. Vamos continuar. Chorume percolado. Qual que é a diferença, gente? O chorume é o líquido que sai do lixo. Líquido escuro, ácido com odor muito desagradável, oriundo da decomposição do lixo. Vem aí da umidade natural do lixo, da água que estava nesses materiais e dos líquidos, né, da própria dissolução da matéria orgânica ali pelas enzimas bacterianas, né, da decomposição mesmo. Percolado, gente, aí já é a água que atravessa essa massa dos resíduos. Podem ser água de chuva, infiltração, né? Nascentes não detectadas, que vão acabar passando ali, água subterrânea, que vai estar passando nesse aterro, se eu não fizer o aterro de forma correta. Aí eu vou ter uma incidência maior. Lógico, a água da chuva vai passar mesmo. E é um dos motivos de eu ter ali o tratamento do chorume, de eu ter a coleta do chorume, porque não vai ser só chorume, vai ter água também. Choveu, a água desceu, infiltrou, ela vai chegar ali na minha manta que eu impermeabilizei, ela vai dar uma empoçadinha. Então a gente faz a recuperação dela, faz o tratamento. Então sai ali para o tratamento água mais chorume. Aí a gente consegue recuperar a água, retirar toda aquela matéria orgânica, toda aquela matéria que dá o odor, né, característico para o chorume, e a água você consegue ali devolver para o ambiente sem maiores prejuízos. Os percolados podem conter ali altas concentrações de substâncias que não são legais, não são boas para o ambiente nem para as pessoas. Por exemplo, cloretos, nitratos, sulfatos, carbonatos, além de cátions que predominam ali, íons de magnésio, sódio, potássio, cálcio e amônio, que pode estar prejudicando, por exemplo, o meu solo, pode estar aumentando a acidez do solo, pode estar ajudando ali a ter uma desertificação daquele local. Planejamento para locação dos aterros. A seleção dos locais para os aterros é essencial, como eu falei para vocês, né? Não pode ser longe demais dos centros urbanos e não pode ser perto demais, devido aos incômodos gerados do aterro ali. Peculiaridades brasileiras. O Brasil é um país tropical, então a gente tem muita diferença climática no ano aí, né? Vai ter muita chuva, clima frio e tal. Então isso daqui vai atrapalhar um pouco a localização do nosso aterro. Além dos aspectos multidisciplinares, aspectos técnicos que consideram ali fatores sociais, econômicos, culturais na seleção dessas áreas. Infelizmente, pessoal, onde são feitos os aterros? Nas periferias.
População de renda mais baixa vai ter maior contato com aterros, mais proximidades com os aterros sanitários, ou aterros controlados, ou lixões, do que a população com uma renda maior. Porque aí, às vezes, a população com uma renda maior tende a se concentrar nos centros, enquanto a população de baixa renda tende a se concentrar nas periferias. Os aterros são feitos mais nas periferias das cidades. Licenciamento a gente já falou, não, a gente falou do licenciamento do incinerador, né? Para o aterro, eu também necessito do licenciamento ambiental. Primeiro eu faço um relatório ambiental preliminar. É um documento, né, que tem ali sobre a exigência ou dispensa do EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto no meio ambiente. Vai ter ali objetos, justificativa, caracterização, diagnóstico e impactos. Né? Se eu não precisar de fazer o EIA-RIMA, eu faço esse relatório ambiental preliminar. Aí eu entro com a licença prévia. Diferente do incinerador, eu vou precisar de uma licença prévia aqui, porque aqui eu vou precisar de uma área maior, pessoal. O incinerador é uma área menor. Então, por isso que não tem licença prévia lá. Só tem licença de operação, de instalação e operação no incinerador. Já o aterro vai ter licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A prévia é a aprovação da localização, o local aonde eu vou fazer esse aterro meu, né? Atestando ali a viabilidade ambiental. Não posso fazer perto de um rio, não posso fazer próximo a uma nascente, porque eu posso estar secando ela, posso estar contaminando ela. Então, além da questão da distância aos centros, distância das cidades, eu preciso verificar proximidade de nascente, proximidade de mata virgem, né? Locais ali que eu não vou desmatar para fazer um aterro. Dependendo da necessidade, eles acabam liberando um desmatamento ali. Mas não pode ser, por exemplo, perto de nascente. Senão eu vou secar a nascente, vou poluir a nascente, eu mato um rio lá na frente. Licença de instalação, né? Já autoriza o início da implantação do aterro sanitário e licença de operação. Né? Após a verificação dos outros documentos, ele pode começar ali a operar. Para selecionar as áreas para nossos aterros, precisamos de verificar a população, né? Habitantes atuais, flutuantes e projetados. O que é isso? Atuais é quem já mora lá, flutuantes são aqueles que vão acabar indo ali devido à proximidade do aterro, às vezes vão ali para tentar pegar algum reciclável, alguma coisa, ou até mesmo para trabalhar na questão ali do aterro em si, e projetados, né? A cidade tende a crescer para aquele lado, tem algum loteamento por aqui, tem algum projeto de trazer população aqui para perto, a gente precisa verificar isso daí. Que às vezes você faz no aterro, não tem nada, mas estão fazendo um loteamento ao redor ali. Aí acaba que o pessoal que vai morar ali vai sofrer com esse aterro. Caracterização dos resíduos, quantidade e qualidade. Quanto de resíduo eu vou receber por dia? E que tipo de resíduo que eu vou receber? O aterro, por exemplo, ele não pode receber resíduos perigosos. Resíduo perigoso não vai para o aterro. Pilha, bateria, resíduo radioativo, não vai para o aterro. Né? Para o aterro vai resíduo não reciclável. Teoricamente, seria somente esses. Né? Acaba indo outros porque a população não colabora com a coleta seletiva. Informações sobre o manejo dos resíduos sólidos no município. O município tem coleta seletiva? O município ele vai ter ali, por exemplo, coleta de materiais perigosos, né? Como é que é a coleta de lixo hospitalar? Para onde vai esse lixo hospitalar? Ele vai ser mandado para um local de incineração, que tem cidades aí, pessoal, que faz incineração somente do lixo hospitalar. O restante vai para o aterro. Já tem cidade que não, manda tudo para o aterro. Né? Então, isso daí são as informações sobre o manejo de resíduos do município. Tem coleta seletiva? Né? Tem uma separação antes do reciclável e do não reciclável. Então, tudo isso daí é informação que precisa ser coletada antes de reservar uma área para fazer o aterro. Depois eu entro com os dados geológicos e geotécnicos. Por que disso? Eu preciso ter estabilidade no solo. Porque senão aquilo, pessoal, vai virar. Já é um buraco, né? Senão aquilo tende a afundar.
ou, dependendo do local, ele pode transbordar, né? Ter uma queda ali, um desmoronamento do local. Então, por isso que eu preciso desses dados geológicos e geotécnicos, aonde eu tenha certeza da minha estabilidade do solo, eu tenho certeza da distância com o lençol freático, que é onde tem a água subterrânea, o relevo e o material não consolidado, se o relevo vai aguentar aquilo ali, aquela compactação do lixo, que às vezes no momento da compactação o relevo ao redor não suporta e arrebenta, escoamento superficial e infiltração, substrato rochoso, quais são as rochas que eu tenho ali? São rochas que tendem a quebrar? São rochas duras que não vão quebrar? Preciso olhar isso daí. E compressibilidade do solo. Porque essa área depois, gente, vai ser recuperada. Quando o aterro esgota, você planta ali por cima, você nem vê que foi um aterro. Porque ali os resíduos serão decompostos e farão parte da terra ali. Lógico, você não vai construir um prédio naquele local. Você não vai construir um arranha-céu naquele local, porque o solo não vai te dar estabilidade. Mas você consegue recuperar a área. Você consegue plantar na área, né? Plantar ali uma vegetação endêmica, que é uma vegetação da região, né? Então você consegue reflorestar o local. Você não vai conseguir, por exemplo, colocar uma fábrica, colocar um arranha-céu ali, porque pode ter problemas com estabilidade do solo. Mas você consegue recuperar a área. Então dá para recuperar depois. Então o aterro bom dele é isso daí. Você consegue recuperar a área depois. Critérios para avaliação dessa área, vida útil, recomendado é que seja maior do que 10 anos. Mas precisa verificar a questão da população. Se a população vai crescer, por exemplo, a geração de resíduo vai aumentar. Então a vida útil do meu aterro vai diminuir. Distância do centro, recomendado uma distância de 10 a 20 quilômetros, para não ficar próximo demais para incomodar a população e não ficar longe demais para inviabilizar com o transporte. Zoneamento, recomendada área sem restrição. Né? O que é isso, pessoal? Essa restrição? Restrição ambiental. Às vezes você está próximo a uma área que é uma área de preservação permanente. Então não é legal fazer um aterro lá. Né? O aterro tem que ficar numa área ali que não seja de preservação permanente. Não tem animais, né? Não tenha nascentes, não seja área de preservação mesmo, para que não prejudique, né? Além das pessoas, prejudicar também os animais e plantas da região. Distância dos cursos d'água. Então, recomenda que seja maior do que 200 metros. Locais com restrições pode ser menor que 200 metros essa distância até os cursos d'água, porém necessita da aprovação do órgão ambiental. Aí essa aprovação, pessoal, vai vir com uma série de atividades que o dono do aterro ali, a prefeitura, no caso, né, vai precisar de cumprir. Por exemplo, a amostragem daquele rio, daquele curso d'água ali, para comprovar que ele não está sendo influenciado pelo aterro, influenciado negativamente. Não está sendo poluído pelo aterro. Aí vai ter que ter um monitoramento melhor dessa água se eu tiver uma proximidade maior a esses cursos d'água, certo? Tipos de aterro, a gente tem um aterro em superfície, que são executados ali em regiões aproximadamente planas, aí vai simplesmente, né, colocando ali o material por cima, e o aterro em depressão, que já aproveita da topografia da região, já aproveita ali o relevo, já aproveita que tem um buraco, e aproveita aquela topografia e faz o aterro. É um dos melhores esse em depressão, né, que você vai abaixo ali. Operar ele é difícil. Ele é mais chatinho de operar por causa do acesso. Mas, ambientalmente falando, esse em depressão é melhor. Né? Que aí você vai tampando ali o buraco. Para os aterros de superfície, como eu não tenho o buraco já, eu não tenho ali a depressão, eu posso fazer uma trincheira, que é uma escavação de uma vala mesmo, antes de depositar o material e depois vir com o material que eu escavei mesmo, com a terra que eu escavei e jogar por cima.
Tem o método de escavação progressiva, que também é conhecido como método de rampa, que utiliza do desnível de um dos lados do terreno. Aí ele vai encostando nesse lado do terreno até que ele nivele, né? Vai colocando o material ali até que ele nivele, faz o nivelamento. E o de área é quando o terreno é plano e não dá para escavar o solo porque o material é muito duro. Então aqui eles vão separar aquela área, aí vai, coloca o lixo, passa o rolo compactador, compressor ali, dá uma compactada nele, traz a terra. Aí é plano, né, no ar. Isso daí ele vai virar um morrinho ali de material mais terra, né? Mais material rochoso. Já o aterro em depressão, a gente tem aterros em lagoas, né? Locais que eram lagoas, tá, pessoal? Não vou pegar uma lagoa e encher de lixo. Utilizado para recuperar áreas de extração, por exemplo, de areia e argila. É onde já teve uma mina, por exemplo, que onde eles retiraram essa areia, retiraram essa argila e ficou o buraco. Aí aquele buraco pode estar preenchido ou não de água. Quando é preenchido de água, se torna uma lagoa. Então, ali já é uma forma de recuperação de área, de reutilização de área que já foi degradada anteriormente, por exemplo, pela mineração de areia e argila. Então, deixa eu só ligar o computador no comando aqui, porque está descarregando. Só um momento. Nós temos também aí o aterro em depressão e ondulação, onde, como eu falei para vocês, já é aproveitado o próprio desnível do local, o próprio buraco, a própria depressão daquele local. Aí vai fazendo a deposição do material nesses vales, nessas ondulações, e depois vai aterrando até nivelar o solo. Tá dando para entender, gente? Tá tranquilo? Continuar. Muita coisa, tô com medo de não dar tempo. Construção da célula sanitária. Dessa célula sanitária, pessoal, é um tipo de aterro. Só que ela é um pouquinho diferente do aterro sanitário por causa do tamanho. Ela é menor, certo? O lixo ali é disposto no solo previamente preparado, onde eu já fiz a impermeabilização do local, certo? Ele é empurrado contra a elevação natural da célula ou da célula anterior, você vai compactando ele ali nas laterais, por exemplo. A altura da, ou, perdão, a altura da célula ali pode variar de 2 a 4 metros. A compactação é feita por trator de esteiras. O grau de compactação ali vai de 0 a 0,75 tonelada por metro cúbico. Você vai utilizando para compactar. A cobertura diária vai ser de 15 a 30 centímetros de terra. Né? Coloca material, você tem uma espessura ali de 15 a 30 centímetros de terra, coloca mais material, mais 15 a 30 centímetros de terra, e no final ali, para acabar, faz-se uma cobertura com espessura maior, de 60 centímetros de terra, por exemplo. É uma forma de fazer um aterro em locais menores. Quando eu não tenho uma área grande, né, disposta ali para que eu possa fazer esse aterro. A captação dos gases. O lixo confinado nesse aterro, ele vai sofrer decomposição. E essa decomposição, ela pode formar o gás metano, que é inflamável quando é misturado com ar. Pode explodir, pode pegar fogo, numa proporção ali, por exemplo, de 10 a 15%. Então, o controle dessa geração desse gás é realizado por um sistema de drenagem, igual o sistema de drenagem de chorume que a gente vai ver mais para frente. Vai ser simplesmente, né, uma colocação de tubos de PVC perfurados ali, ou de concreto, né, aonde eles vão, o gás vai movimentar para dentro desse tubo, ele é revestido por brita, para que não vá sólidos também e não entupam ali os buraquinhos para passar esse gás, né? E esse dreno vai levar o gás para a superfície. Aonde eles podem utilizar esse gás como gás natural
para transformação ali em caso de energia, ou simplesmente eles vão queimar ele para que ele não vá para a atmosfera como CH4, como gás metano, que é o gás que, que é um dos gases, né, que agridem muito a camada de ozônio. Opa. Questão da água, né? A gente também vai ter um sistema de drenagem superficial, aonde eu desvio a água para fora do aterro. Essa aqui é a água que cai por cima, utilizando ali simplesmente canaletas, né? Ou encosta ali pela encosta. Então, pela própria topografia da região, vou separar a água para que ela não infiltre no meu aterro. A que já está lá, a que já infiltrou, a que já desceu, eu vou ter um sistema de drenagem subsuperficial. É onde eu coleto e conduzo esses líquidos que passaram, essa passagem chama de percolagem, passou pela terra, passou pelo lixo, né, na unidade de tratamento, né, nesses drenos horizontais, que também são preenchidos de brita, para fazer uma espécie de uma filtragem, para que a água passe, vai para esse cano, e ela vai ser coletada em algum lugar. Com essa tubulação, diferente da do gás, que é vertical, essa daí vai ter uma inclinação, porque ela precisa ser mais horizontal, mais inclinada ali para a água descer, por gravidade mesmo. Ela vir por gravidade, entrar nessa tubulação e sair em algum local ali para ser coletada, tratada e depois devolvida para o ambiente. É necessário fazer o monitoramento do lençol freático para verificar se não está tendo contaminação. O que a gente olha? O nível estático do poço, ou seja, eu estou tendo rebaixamento ou elevação do nível do lençol freático. O rebaixamento pode secar uma nascente lá na frente. Se eu tenho uma elevação do nível do lençol freático, eu posso ter problema de estabilidade, porque a terra vai ficar molhada, ela pode cair. Eu preciso estar controlando esse nível aí. Preciso ver pH, se essa água está ácida, se ela está básica, porque senão ela vai, além de contaminar meu solo, ela vai contaminar o curso de água que ela vai para lá. Preciso ver a quantidade de carbono orgânico total, material, quantidade de matéria orgânica que está saindo nessa água, compostos nitrogenados e sulfurados, alguns metais como cádmio, cromo e ferro, indicadores microbiológicos, entre outros, para que eu mantenha a qualidade da água subterrânea. Eu preciso demonstrar esses parâmetros para comprovar que o meu aterro não está prejudicando o lençol freático. Quando temos águas superficiais, também é necessário fazer um monitoramento antes da operação, antes de fazer o aterro, para que a gente possa ter um referencial, porque vai que a água já está super poluída. Aí eu vou lá construir um aterro próximo. Aí vão falar que foi eu que poluí a água. Não, aí eu pego aqui, ó. Esses aqui são os valores antes de eu começar. Já estava assim, já estava poluído. Aí eu faço ali durante a minha operação, pelo menos semestral. Eu posso estar melhorando a água da região. Devido ali à questão daquele local antes, não tinha uma deposição correta do material dos resíduos sólidos, agora eu tenho, eu posso estar melhorando. Tratamento e tudo ali, eu puxando, segurando o chorume para que ele não vá para o lençol freático, eu posso estar melhorando a água. Eu faço durante a operação. Posso comprovar ali ó, que não, ao invés de eu estar piorando a situação, eu estou melhorando. E após o encerramento, precisa estar no mínimo igual ao que estava antes. Lógico, se puder melhorar, melhor. Mas o mínimo ali é o referencial, é manter dentro do referencial. A gente tem ali um nívelzinho para poder trabalhar de, de tolerância, tem que estar dentro desse nível de tolerância. Monitoramento de estabilidade do solo. A gente precisa ter um plano de monitoramento do aterro sanitário, uma inspeção diária, uma inspeção periódica do solo da região, principalmente no período de chuva, como eu falei para vocês, porque pode estar tendo
deslizamentos, pode estar abrindo buracos, formando erosões. Essa inspeção, a gente vai olhar o solo, obras de construção e drenagem, se está tudo certinho, os postos de acumulação. Eu talvez precisarei de equipamentos de bombeamento, se eles estão funcionando direitinho, olhar as linhas de recalque, verificar tudo, para que eu possa garantir que não vai ter nenhum desmoronamento, não vai ter nenhuma erosão por causa da chuva. Os líquidos percolados, eu também preciso estar fazendo coleta, fazendo análise, fazendo amostragem desses líquidos, para que eles não levem os poluentes para outros locais. Instalações de apoio dos aterros, né? A gente tem a portaria, que é o controle de entrada e saída de veículos, do tipo de resíduo que chega do aterro, para poder ter uma destinação correta dos locais, aonde eu vou depositar, como é que eu vou fazer. Balanço, indispensável ali para saber a quantidade precisa do que está chegando, principalmente quando o serviço é terceirizado, que ele cobra por tonelada. Né? Quando vem uma empresa para fazer coleta numa cidade, pega um contrato ali de coleta, ela vai cobrar por tonelada, ela vai cobrar por volume, talvez. Pode ser por tonelada, que é massa, ou pode ser por volume. Ela precisa medir, né? E ter ali os dados, quanto que chegou, até para planejar a vida útil, o final da vida útil desse aterro. Olha, eu programei para 10 anos. Vocês estão gerando lixo demais. Então ele não vai durar 10 anos, ele vai durar só 8. Então, na hora que eu ver que ele está começando ali, passando do meio, eu já preciso procurar outro local. Porque senão ele vai sobrecarregar e eu não vou ter mais local para fazer a deposição do lixo. Pátio de estocagem, armazenamento de material, sola, pedra, areia, brita, que é utilizado ali no próprio aterro, e guarda do maquinário e isolamento, cercamento da área, plantio de cercas verdes, para impedir, por exemplo, o acesso de alguns catadores, porque ali não é para ir material reciclado. E durante a operação ali com as máquinas é perigoso. Então não pode ter pessoas no local. Então somente pessoas autorizadas. No aterro sanitário não pode adentrar qualquer um. Precisa conter ali a entrada das pessoas, precisa isolar aquele local, não somente das pessoas, também dos animais, que der para dar uma segurada ali, porque eles se tornam um risco, tanto para os operadores, quanto as máquinas são um risco para eles. E depois disso tudo, a desativação. Acabou a vida útil dele, ele encheu, não cabe mais. E agora? O que eu posso fazer? A gente faz a recomposição do solo, sobre essas células, sobre esse aterro, faz o monitoramento das águas superficiais e subterrâneas, isso aqui tem que ser mantido, e reutiliza a área. Você pode estar fazendo áreas recuperadas somente ali com um plantio de vegetação já da região, ou pode até virar ali, por exemplo, um jardim ou um parque, uma praça esportiva, perdão, uma área de lazer, pode estar fazendo alguma coisa assim, igual eu falei para vocês. Não dá para construir um arranha-céu, não dá para construir um prédio, construir casas, né, fazer um loteamento por causa da estabilidade do solo. Eu não posso trazer muita pressão para cima daquele solo, porque mesmo com a compactação, com a decomposição do material, ele vai ter um rearranjo ali, pode ter algum rearranjo de material. Então, assim, eu não posso fazer nada que necessite de muita estabilidade. Uma praça, por exemplo, não tem tanta necessidade. Você não vai ter tanto peso em cima daquele local. Eu posso fazer uma praça, posso fazer uma área de lazer. Né? Nada que vai matar quem estiver lá também, né? Eu vou manter ali, lógico, uma medição para verificar se está tendo algum rebaixamento do solo, alguma coisa assim. Mas aí é algo que dá para interditar e pronto. Agora você vai lá e constrói um prédio, o prédio pode cair. Por ele ser mais alto, por ele ter mais peso, por ele ter mais massa, aí ele pode cair. Então tem que ser algo mais leve em cima daquele local. E só pode ser feito
recomendação ali é após 5 anos, de 2 a 5 anos, para que tenha certeza que aquele local está estável, que aquele solo não vai descer. E se ele for para descer, teoricamente ele vai descer dentro desses 5 anos. Aí vai chover, vai ter toda a questão, né, do tempo passando, ele já vai começar a abater, o abatimento. Aí você consegue ver como é que está o nível de abatimento dele. Se for um abatimento muito alto, eu já não posso fazer qualquer coisa. Agora, se for um abatimento mais baixo, você vê ali que é mais lento, que é algo mais estável, aí eu posso fazer. Por exemplo, ali uma praça, uma área de lazer. No geral, eles fazem somente a recuperação da área mesmo, né? Planta ali as espécies da região e deixa a natureza cuidar. Vantagens e desvantagens dos aterros. As vantagens utiliza equipamentos normalmente já utilizados em obras de terraplanagem, possibilita a recuperação da área depois, perdão, possibilita a recuperação de áreas que topograficamente seriam inutilizadas, locais ali, né, encostas, depressões, locais que não teria uso, controlam a proliferação de vetores, mosca, rato, esses animais que podem estar gerando doença, dispensa mão de obra especializada e tem os custos inferiores aos custos de compostagem e incineração. Além de, faltou aqui, possibilidade de recuperação da área depois. Você pode usar a área para fazer outras, outros locais, praça, jardim e até mesmo vegetação naquele local. As desvantagens. Possível necessidade de transporte a longa distância, por causa da necessidade de ter uma distância dos grandes centros ali. Desvalorização imobiliária do local próximo. Ninguém vai querer comprar casa lá perto. Então, ali as casas, o preço vai lá embaixo. Produção de águas residuais. Risco de poluição do lençol freático, se mal planejado, se tiver algum problema ali, por exemplo, a impermeabilização do solo. Longo período para estabilização do solo. A gente aguarda aqueles 5 anos ali para medir, mas ele não vai estar completamente estável dentro desses 5 anos. E aquela área ali vai ser uma área teoricamente perdida. Isso, por exemplo, a imobiliária, eu não posso usar ali para construir uma casa. Posso fazer uma praça, posso fazer um parque, mas não posso fazer uma casa ali, que vai ter danos estruturais essa casa. Produção de ruídos e poeira durante a operação. Eles vão estar revolvendo o material ali, então vai ser máquina o tempo todo, vai ter poeira ali o tempo todo, e mesmo com o soterramento do resíduo, ainda fica um pouco do mau cheiro. Infelizmente, ainda fica um pouquinho. Agora, para resumir, gestão de resíduos sólidos, a gente vai dar uma passada aqui por coleta seletiva e depois a gente finaliza, que é o finalzinho da nossa apostila, que é essa questão aí do lixo domiciliar, tratamento principalmente do lixo domiciliar, e a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais, né? A responsabilidade do produtor, responsabilidade do consumidor, como é que a gente trata esses resíduos para dar uma vida útil maior e mais bem utilizada para os aterros sanitários. Conceito de gestão de resíduos sólidos são todas aquelas atividades, né, que estão voltadas ali à gestão desses resíduos. Como é que eu vou depositar, onde que eu vou colocar, gerenciar isso daí, essas questões, levando em consideração o meio ambiente, levando em consideração os custos, a economia e levando em consideração as pessoas também. Elementos do modelo de gestão, reconhecimento dos agentes sociais envolvidos. A gente vai falar, o Brasil, ele é um país muito bom em reciclagem. Só que isso é um espelho da nossa má distribuição de renda. Infelizmente. Aqui no Brasil não se faz reciclagem por consciência. Se faz reciclagem por necessidade. Muitas pessoas, né, às vezes por não ter uma oportunidade melhor
por não ter ali o estudo, talvez por não ter chance mesmo, acabam caindo na, na única opção de trabalhar com reciclagem. E não são bem valorizados. A reciclagem é muito importante. Eles não são bem valorizados, acabam trabalhando por conta, ficam ali à mercê da quantidade de material que eles catarem, eles não têm ali um, não têm os seus direitos garantidos, não são empregados de ninguém, não têm, por exemplo, direito à aposentadoria, não têm direito a um afastamento por saúde, por motivos de saúde. Então acaba que é uma precarização ali da questão trabalhista. O Brasil ele recicla bem, só que aí tem essa reflexão da questão da desigualdade social. Vamos continuar. Acho que vai dar tempo da gente ver tudo. Aspectos fundamentais, instrumentos legais, leis, decretos, resoluções, normas que regulamentam o setor de gestão de resíduos, mecanismos de financiamento, fonte de recursos, né, para modelos de sustentabilidade econômica do sistema. Por exemplo, as cooperativas. Né? Cooperativa é muito bom, porque na cooperativa todo mundo ganha. Cooperativa, todo mundo ali vai trabalhar junto e depois vai ser dividido os lucros. Você tem ali um regime de trabalho que já te dá mais direitos do que se você trabalhar sozinho, trabalhar por conta. Arranjos institucionais, estruturas organizacionais e distribuição de responsabilidades entre os diversos atores que atuam na gestão dos resíduos sólidos. Aí entra poder público, entra a população, entra as ONGs, entram as cooperativas, tudo isso daí dentro da minha gestão de resíduos. O gerenciamento integrado de resíduos sólidos está associado ali ao controle da geração. Não é somente o final lá. O que eu vou fazer com o meu resíduo? Também entra ali na geração. O que eu estou gerando tanto resíduo? Vai falar. E mais para frente. Estocagem, coleta, transferência, transporte, processamento e disposição dos resíduos sólidos, de acordo com os princípios de saúde pública, econômico, engenharia, de conservação, estéticos e proteção ao meio ambiente. Gerenciar esses resíduos é uma forma, de forma integrada, é articular as ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, principalmente da administração municipal, que é a principal responsável na coleta e no gerenciamento desses resíduos sólidos e os seus impactos ambientais. Ciclo do gerenciamento integrado. Vamos começar aqui, ó. Geração. Produção de resíduos nas diversas fontes. Coleta seletiva é bom. Melhor ainda é você trabalhar na geração. Você reduzir. A reciclagem não é só coleta seletiva. A gente tem os 4 R's da reciclagem. Reduzir, reutilizar. Reciclar é útil. Então, gerar menos. Gerar menos. Produção de resíduos diversos, nas diversas fontes. Acondicionamento. Preparação para uma coleta adequada. O pessoal não separa. Aqui na nossa cidade, já tem a coleta seletiva. Não precisa nem separar os materiais, papel, de plástico, de alumínio. É só você separar o reciclável do não reciclável. O pessoal não faz. O pessoal não faz. Coloca tudo junto ali, vai tudo para aterro. E vai ficando ali, vai acabando com os aterros, vai prejudicando o meio ambiente, vai ficando lixo na porta do pessoal, vai juntando animal e vai virando aquela bagunça. Coleta e transporte, remoção e transferência de resíduos. Aqui na nossa cidade, pelo menos a coleta é todo dia. Tem cidade que a coleta é uma vez na semana, 2, 3 vezes na semana. Aqui no Brasil, a coleta ainda é por conta da administração pública. Em outros países, você paga.
Você paga para coletar o seu lixo e paga por volume, porque é terceirizado. Vocês já viram aí na série, o pessoal paga para os caminhões pegarem o lixo, pegar os resíduos e levar embora. Aqui no Brasil, não. Você bota ali fora, o caminhão passa e leva. Tratamento, processamento para redução ou aproveitamento. No caso onde tem essa coleta seletiva, o que é reciclável vai para uma estação de tratamento, vai para as cooperativas, onde eles separam ali, reciclam e retorna como renda para eles, e o não reciclável vai para aterro. Né? E a disposição final, que é essa questão aí, destinação ambientalmente adequada. O que é reciclável vai para reciclagem, o que não é reciclável vai para aterro. Certinho? Ações obrigatórias para o gerenciamento, limpeza pública, acondicionamento, coleta e transporte do lixo, pelo qual a prefeitura é responsável. Essa questão aqui pode ser por funcionários públicos ou a prefeitura pode estar terceirizando essa atividade. Aí tem a coleta, aí entra aquela questão, né? Vai coletar todo dia, vai coletar dia sim, dia não, depende da administração, depende da geração de resíduos ali, mas é por conta da prefeitura. Lixão a ter controlado, ou a ter, perdão, lixão a ter controlado, remediar o lixão e implantar um aterro sanitário, ou seja, alguns locais ainda não tem. Só tem o aterro controlado, só tem o lixão. É, responsabilidade da administração pública. Assim, aterro sanitário. Que isso é questão de saúde pública, questão de administração pública. Aterro sanitário, assegurar que a operação atenda aos padrões técnicos e ambientais. Não é só fazer o aterro sanitário, precisa cuidar dele. Eu preciso operar ele de forma correta, senão ele vai ficar igual o aterro controlado. Vai gerar impacto, ele vai gerar poluição, ele vai gerar problema, igual um lixão, igual um aterro controlado, se eu não operar ele de forma correta, de acordo com a lei, de acordo com o meio ambiente. Ações recomendáveis para esse gerenciamento. A primeira aqui, gente, ó, redução na fonte. Programas educacionais e incentivos para diminuição na geração dos resíduos. Foi-se a época que só se falava de coleta seletiva. Agora a gente precisa falar da geração. Precisa reduzir essa geração. Atualmente está tendo uma redução aí por questão de custo. Não é muito por preocupação com o meio ambiente, não. Estão reduzindo, por exemplo, a quantidade de plástico em algumas embalagens para ficar mais barato. Um exemplo, amaciante de roupa. Amaciante de roupa, agora a gente vai comprar, tem muito que está falando, ele é concentrado. Aquilo ali não é para o meio ambiente, não, pessoal. Aquilo ali é a empresa, lógico. Você vai ter benefício para o meio ambiente. Vamos lá. Ele pega, antes era uma garrafa de 2 litros, agora eles fazem uma de 900 ml, mais concentrado, para você não, para você utilizar, que renderia igual uma de 2 litros. Essa embalagem menor, ela vai ter menos plástico, ok? Isso é bom. O meio ambiente, isso é ótimo. Por ela ter um volume menor, eu vou gastar menos com transporte. Um caminhão que vinha com 100 caixas com a de 2 litros, agora com a de 900 ml, ele pode trazer 200 caixas, ou mais. Mais, no caso, né? Então, eu reduzo ali o meu custo com transporte. Consequentemente, eu já tenho uma emissão menor de gases, do efeito estufa, de combustão dos caminhões, certo? Então, isso daí, para o meio ambiente, é bom. Mas o interesse não era somente ambiental, não. Porque aí não abaixou o preço. Né? Reduzir a embalagem, fizeram ele mais concentrado, mas o preço continua o mesmo. Então, para o cliente final, continua a mesma coisa. Foi bom? Foi. Reduziu a quantidade de plástico, reduziu a emissão de gases. É uma redução na fonte. É uma redução na fonte. Então, não foi 100% porque o valor continuou o mesmo, mas foi uma redução na fonte. É uma forma de reduzir.
Tem empresa que está trabalhando aí a questão dos refis. Ao invés de comprar ali a própria amaciante, vamos ver que a gente falou de amaciante, aí vendem ali o concentrado. Além do concentrado, já estão vendendo a embalagem do refil, que é uma embalagem de um plástico menos nobre, um plásticozinho mais molinho, né? Uma quantidade menor de plástico naquela embalagem, e você já tem embalagem original, você vai lá e compra o refil e só despeja, ao invés de comprar outra garrafa. A garrafinha, né, o recipiente ali que demoraria 400 anos para decompor, 500 anos, o outro plástico do refil vai demorar menos tempo porque é uma quantidade menor de plástico. Redução na, certo? Questão aí de refrigerante, uma questão que o pessoal usa muito, a cerveja, né? Ou a cerveja na garrafa de vidro. Acaba que é algo que funciona muito bem aqui no Brasil, tanto na garrafa de vidro quanto na latinha. Né? A garrafa de vidro, o pessoal vai no bar, toma e deixa lá a garrafa, reutiliza a garrafa, retornável, não vai ter geração de novas embalagens. No caso da latinha, recicla a latinha. Redução na fonte. Um pouco aí falta incentivo. Já temos bons exemplos. A gente está caminhando, mas dá para reduzir mais. Dá para reduzir mais ainda. Ainda tem muita embalagem aí, que a embalagem vem desse tamanho, desse tamanhozinho. Tem país, pessoal, que já está criando lei para proibir isso daí. Que a embalagem vem desse tamanho, você gasta ali com muito plástico, muito material, e o produto vem pequenininho. Já tem país que é proibido. Aqui no Brasil ainda não é. Você já deve ter passado por isso. A gente compra aquela caixa de alguma coisa, pensa que vem cheio e não vem nada. Caixa de chocolate, salgadinho não é nada para fazer isso. Você compra um pacote ali de batatinha, ele é grandão, você vai comer batatinha mesmo, sem quase nada ali dentro. Tem país que já está proibindo isso daí. Redução na fonte. Aqui no Brasil estão para proibir a canudo. Canudo de plástico. Não sei se vocês já viram, se vocês estão acompanhando. Já tem muita empresa utilizando o canudo de papel, fazendo canudinho de papel, porque o canudo de plástico vai para o oceano e vai gerar ali transtornos, vai matar os peixinhos, um monte de coisa que vocês já sabem. Já estão trocando pelo papel. O papel ele vai se degradar mais rápido, vai se decompor mais rápido. Então, tudo é redução na fonte. É onde a gente precisa agir agora. A gente aprendeu a fazer coleta seletiva. A gente aprendeu a reciclar. A gente precisa aprender a reduzir. Coleta seletiva, a gente já falou, é separação e recolhimento diferenciado dos materiais que são recicláveis para que sejam encaminhados para a reciclagem de forma correta. Você separa metal, separa vidro, separa plástico, separa papel e o material não reciclável. O que vai para o aterro é somente o não reciclável, separado do resíduo perigoso e do lixo hospitalar. Né? E a compostagem, porque eu tenho a coleta seletiva para material reciclável. E para o material orgânico, o que eu faço? A gente tem a compostagem, tratamento biológico da fração orgânica para a produção de um composto. Esse composto vai ser utilizado ali como adubo. Vai devolver ali para o solo os nutrientes que ele perdeu. Apostar em compostagem, não é todo lugar que tem, né? É uma prática muito boa, mas não é todo lugar que a gente encontra, porque é um pouco difícil, um pouco trabalhosa. Não chega a ser muito cara, mas ela é trabalhosa, porque não é simplesmente pegar a matéria orgânica e deixar ela ali, se decompor. Você tem que estar revolvendo ela, você precisa tratar, não pode deixar molhar, você não pode deixar ela em qualquer lugar. Então é um pouco trabalhoso. Tem pessoas que têm composteira, faz em casa, ó. Tem gente que faz essa questão. Planejamento por gerenciamento integrado, vamos fazer etapas aqui para a gente concluir. Diagnóstico da situação atual, se saber aonde eu estou, para saber aonde eu quero ir, para traçar o meu plano de ação, identificação das necessidades, o que é mais necessário no momento, identificação, definição de metas e objetivos, tem que saber onde é que eu estou e onde é que eu vou chegar.
Para chegar lá, como é que eu vou chegar? Definindo metas e objetivos até chegar lá. Seleção das tecnologias apropriadas. Existem várias tecnologias, mas nem todas são economicamente viáveis para mim. Nem todas têm, eu tenho localização geográfica para fazer. Uma seleção da tecnologia apropriada de acordo com o que dá para ser feito. Elaboração de plano de ação, o que, que vai ser feito. Implementação desse gerenciamento, monitoramento, para ver se ele está funcionando. Por último, ali, a avaliação e revisão periódica. E entra lá, volta lá no PDCA, que vocês viram em outra disciplina, acredito que foi comigo também. A hierarquia da gestão de resíduos sólidos, primeiramente, aqui em cima, ó, o mais importante, prevenção, evitar a geração, conscientização da população. Depois, minimização. Não deu para evitar? Reduzir quantidade. Não dá para deixar de comprar o amaciante? Compra o refil. Compra o concentrado. E aí você já tem uma redução ali, pelo menos na embalagem. Reutilização, usar novamente. Tem gente que pega as embalagens e faz artesanato. Tem gente que faz sabão e pega a embalagem e coloca o sabão lá dentro. Reutilização. Não deu para reutilizar? Haja artesanato, tem muito. Vamos reciclar, transformar em novos produtos. Recuperação energética, aproveitar o conteúdo energético. Por último, disposição final. Aquele que não deu para reciclar, não deu para reutilizar, não dá para recuperar de outra forma, manda para o aterro como última opção, se for material não reciclado. Certo? Então, a última opção aqui seria o aterro. E a gente acaba fazendo o contrário. Joga no lixo, coloca ali fora, o caminhão passa e leva, e é problema da prefeitura. Não mais. Só que ele vai voltar para mim. Ele está voltando. Essa poluição vai voltar para nós, nossos filhos, nossos netos. Se continuar desse jeito, a gente não vai ter planeta para morrer. Desafios no Brasil. Temos aspectos institucionais, fragmentação das responsabilidades. Ah, isso é responsabilidade da prefeitura. Não, é do Estado. Não, é do federal. É da pessoa. É da empresa. Aspectos financeiros. Insuficiência de investimento, que recurso tem, eles não querem investir. Aspectos técnicos, carência de pessoal qualificado. Aspectos sociais, né? Presença ali de trabalhadores informais, resistência à instalação desses tratamentos. Passou direto. Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a gente tem a Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde vai ter os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão integrada, onde a gente tem como instrumento plano de resíduos sólidos, coleta seletiva, logística reversa, educação ambiental, incentivos fiscais e financeiros. Os slides próximos eu explico cada um. Responsabilidade compartilhada. Não é somente o consumidor que tem responsabilidade. A gente vai ter responsabilidade do fabricante, do importador, do distribuidor, do comerciante, do consumidor e dos titulares do serviço de limpeza urbana. Tendência para o tratamento de resíduos, zero waste, abordagem que visa eliminar a geração de resíduos através de redesenho de produtos e mudanças no padrão de consumo, biogás em aterros, aproveitamento energético do metano gerado, tecnologias inteligentes, economia circular. Sabe, pessoal, que não vai dar tudo. Tá? Escolha do método. A gente precisa ver as características do resíduo, condições locais, aspectos econômicos e impactos ambientais. O slide não está aqui. Deixa eu voltar aqui, então, pessoal. Coleta seletiva, vocês já sabem o que é. Logística reversa. O que é essa logística reversa, pessoal? Alguns produtos, a empresa que fabricou tem a obrigação de recolher. Por exemplo,
pilhas e baterias. Então, o fabricante precisa recolher e dar a destinação correta para esse tipo de material, porque ele pode contaminar o solo, ele pode contaminar a água. Isso é logística reversa, certo? Tem alguns empreendimentos que fabricam um certo material, né, e utiliza ali, por exemplo, da embalagem, troca a embalagem. Exemplo aí é defensiva agrícola. Tem empresa que recolhe a embalagem, porque é uma embalagem que tinha agrotóxico, tinha veneno. Você não pode dispor ela de qualquer forma na natureza. Aí o próprio produtor, o próprio fabricante, vai pegar de volta essa embalagem e depois retornar para o consumidor uma embalagem nova com o produto lá dentro. Isso daí também é logística reversa. Não falei aqui, faltou no slide, pessoal, os resíduos perigosos. Os resíduos perigosos aí vai depender do tipo de resíduo. A maioria das vezes, o responsável por esse resíduo é o fabricante. Você devolve para o fabricante, na grande maioria das vezes. Certo? Tem locais aí que nem se faz a coleta desses resíduos perigosos, né, que a prefeitura não faz a coleta, porque a maioria você manda para o fabricante. Esses resíduos também a gente não pode dispor juntamente com os resíduos comuns, precisa estar jogando separado. Questão de pilhas e baterias, material eletrônico, essas coisas, costuma ter coleta em supermercado, farmácia, em algumas lojas, eles fazem a coleta desse material para que dê a disposição correta deles. Outros resíduos de classe 1, que são resíduos perigosos, aí precisa verificar aonde está sendo feita a disposição, que ele vai ser colocado em latões homologados, em embalagens homologadas pelo Inmetro, para não contaminar o solo, e depois são levados para os locais, aí talvez é enterrado, às vezes é queimado, depende do resíduo que está ali dentro. Certo? Eu acho que é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? A gente conseguiu concluir a postura. Não? Nenhuma dúvida. Nenhuma? Não, tranquilo. Certo? Então, pessoal, até o próximo módulo. Boa prova para vocês, que essa aqui foi a última aula. Qualquer dúvida pode estar enviando, tanto para a tutora quanto para mim. Eu estou aqui para responder. Boa noite e até a próxima aula. Até o próximo módulo, né, no caso. Tchauzinho, professor. Boa noite. Boa noite, até mais.